As pessoas chamam de transtorno bipolar uma doença mental causada por desequilíbrios químicos. Mas não é isso que você sente quando é bipolar. Não, para a maioria parece muito mais um transtorno não posso ser eu. Todo mundo parece estar feliz, indo para a escola, para o trabalho, se divertindo, sendo popular e bem-sucedido. Por que não você? Por que você não pode encontrar a sua felicidade? Talvez você tenha mesmo um problema no seu cérebro. Ou não. Talvez você não tenha defeito nenhum. Talvez o mundo simplesmente não esteja preparado para alguém como você. Alguém que sinta a vida com o que é mais de intensidade. Alguém que provavelmente tinha muita tristeza muito jovem. Alguém que tenha problemas em encarar o quão falso o mundo real realmente é. Mas o que é real? Na verdade, de acordo com a física quântica, nossa realidade parece muito mais com Matrix do que a gente imagina. Mas, diferente do filme, a prisão em que estamos presos não é controlada por máquinas do mal. No nosso caso, as grades da nossa prisão não são nada mais do que o nosso próprio ego. E é nosso ego que dita nossa realidade e nossa identidade. Em outras palavras, a prisão está na sua cabeça. Mas o que o ego é exatamente é uma questão complicada. Algumas décadas atrás, psicólogos ocidentais em geral concordavam que o ego era quem você é. E o trabalho dos psicólogos era ajudar as pessoas a desenvolver um ego saudável, para que elas pudessem viver neste mundo real materialista. Começando pelos anos 60, alguns teóricos radicais, como os psicólogos de Harvard, Timothy Leary e Richard Alpert, começaram a pensar o ego de uma forma antiga, mística e espiritual. Por quê? Porque estes médicos tiveram suas próprias experiências místicas, fazendo experiências com drogas alucinógenas. Timothy Leary disse: aprendi mais sobre o meu cérebro em 5 horas sob efeito de chá de cogumelo do que aprendi em 15 anos estudando psicologia. O Dr. Richard Alpert estava tão impressionado com suas experiências com LSD que ele foi para a Índia numa jornada espiritual. Lá ele foi nomeado Ram Dass por um guru iluminado e depois de voltar da Índia ele se tornou um dos maiores mestres espirituais dos anos 70. Quero deixar claro que eu não estou recomendando o uso de drogas nesse vídeo, mas também é óbvio que tomar drogas alucinógenas ajudou os doutores Leary e Alpert a expandir seu conhecimento de como nossa mente funciona. E o grande insight que eles tiveram foi que o ego não é quem nós somos, porque sob efeito dessas drogas nós perdemos nosso ego e de alguma forma nós ainda estamos aqui. Então, diferente do que Freud disse, nosso ego não é quem nós somos, mas quem nós pensamos que somos, mas não somos. É o nosso falso eu. E é esse falso eu que define e limita não só a nossa realidade, mas também a nossa identidade. Na verdade, para todos nós, a ideia sobre o que é real e o que é possível é muito mais limitada do que qualquer um de nós pode imaginar. Em outras palavras, nosso ego é uma ilusão em que vivemos e que limita nossa realidade. Então a questão é, por que precisamos do ego? Por que ele é importante? Uma boa analogia é olhar para o mundo. Ok, aqui está o mundo real. Mas essa não é a maneira como vemos o mundo. Nós vemos o mundo mais desse jeito. O mapa com os países. E todos esses países têm fronteiras. Essas fronteiras que separam eu e você, Brasil e Argentina, Canadá, Estados Unidos e etc. Apesar das fronteiras entre países serem ilusões, por outro lado, elas são absolutamente necessárias. Porque se elas acabassem hoje, nosso mundo viraria um caos. E da mesma forma que o mundo viraria um caos sem as fronteiras, nós viraríamos um caos sem o nosso ego. Sem o nosso ego lá para nos limitar e nos proteger, nós seríamos como uma pipa sem fio, voando alto, mas totalmente fora do controle e em perigo. Na psiquiatria hoje, este estado é considerado como uma psicose aguda. E é estando nessa psicose aguda que nosso verdadeiro eu, ou nossa alma, é libertada nesse plano material da realidade. Agora a alma é uma coisa incrível. Ela é tão ligada a Deus que se você está numa psicose, você pode se sentir o próprio Deus, ou Jesus, ou Buda, ou qualquer outra figura espiritual. Na verdade, sem o ego lá para proteger a alma, o comportamento dela é levado a ser totalmente não reprimido.
Então, olhando por essa perspectiva, mais do que uma doença mental, nós podemos começar a ver o transtorno bipolar como uma batalha épica acontecendo na psique entre a alma, que deseja ser completamente livre para se expressar de qualquer maneira, e o ego, que está tentando suprimir toda e qualquer expressão de emoções, que tendem a ser perigosas para a sobrevivência do corpo. E nessa batalha, quando a alma vence o ego, nós estamos num estado de mania, ou psicose. E quando o ego vence completamente a alma, nós estamos num estado de depressão. E é esse conflito não resolvido entre a alma e o ego que está na raiz do ciclo do transtorno bipolar. Enquanto o conflito estiver lá, nós os moveremos para trás e para frente, entre mania e depressão. E esta batalha continuará até que chegue a um final adequado, um fim que remédios trazem rapidamente. Porque o que os remédios psiquiátricos fazem é basicamente entorpecer a química do seu corpo, aí o ego pode novamente tomar o controle sobre sua alma. E uma vez que isso acontece, você é considerado salvo de novo e pode funcionar na realidade do dia a dia. Mas, como todos nós sabemos, as pessoas normalmente passam da mania para a depressão, porque uma vez que o ego está no total controle da situação, a alma tem pouco espaço para crescer, se expandir e, consequentemente, começa a se sentir morta. Quando estamos sendo medicados, aqueles muros da realidade que nos limitam parecem ainda maiores e mais imponentes do que antes. Ironicamente, as drogas alucinógenas como LSD, cogumelos mágicos e ayahuasca, e mesmo a maconha, podem ter o efeito oposto. Mas não como você espera. Essas drogas eram chamadas alucinógenas porque médicos pressupunham que eram as próprias drogas que promoviam as experiências alucinógenas, os sentimentos de euforia e etc. Mas isso não é o que elas realmente fazem. O que essas drogas fazem é causar um colapso temporário do funcionamento do ego. E as alucinações, delírios e visões de anjos e sentimentos de ser Deus estão todas dentro de você. São experiências dentro de seu ser que são finalmente liberadas quando o ego entra em colapso. Para qualquer um que é bipolar, esquizofrênico ou mesmo completamente normal, essa batalha entre o verdadeiro eu da alma e o falso eu do ego deveria parecer óbvia. Em todos os dias da nossa vida, existem coisas que queremos fazer, dizer ou experimentar que não fazemos simplesmente porque nós temos medo. E nós fazemos isso porque aprendemos, quando pequenos, que é muito mais fácil se dar bem na vida quando nos ajustamos às expectativas dos outros sobre nós do que sendo quem realmente somos. Isso pode ser bom quando você é uma criança e você tem que aprender como se comportar. Mas se você continua a viver uma vida de total conformidade, você vai se dar conta que está vivendo uma vida que é completamente morta. E nesse sentido, nós somos todos reprimidos, todos divididos, não apenas aquelas pessoas que são bipolares, mas quase todo mundo. Meu guru favorito, Osho, passou sua vida toda tentando curar essa divisão dentro das pessoas completamente normais. Isso é o que ele tem a dizer sobre a vida normal como ela é hoje. No passado, nós éramos incapazes de criar seres humanos verdadeiros. Em vez disso, nós criamos humanoides. Um humanoide é alguém que parece um ser humano, mas é incompleto. Ele está sempre tenso e ele não é capaz de celebrar a vida. Outros têm dirigido a vida dele, os pais, os professores, os líderes, os padres. Todos estes tiraram sua capacidade de decisão. Eles decidem, eles ordenam. O humanoide simplesmente segue. Apenas uma árvore madura florescerá, e o homem ainda está por florescer. O novo homem será terreno e divino, mundano e espiritual. Ele viverá sem uma divisão interna, sem ser separado. Ele transcenderá a dualidade, ele não será esquizofrênico. E com o novo homem virá um novo mundo, porque o novo homem perceberá de uma forma qualitativamente diferente. Agora, o novo homem está limitado a ser uma minoria muda, mas ele carrega uma nova cultura, uma nova semente. Nós agora precisamos de uma nova humanidade na qual a religião e a ciência se tornem dois aspectos de um ser humano e atravessem a ponte. E a arte será a ponte. É por isso que eu digo que o novo homem será um místico, um poeta e um cientista em um só. Ele será um místico porque ele sentirá a presença de Deus. Ele será um poeta porque ele celebrará esta presença.
E ele será um cientista porque ele pesquisará esta presença através da metodologia científica. E quando o homem se tornar essas três coisas juntas, ele se tornará completo. E para criar um novo homem, você precisa começar com você mesmo. Então, olhando o mundo com os olhos de Osho, acho que é bastante claro que o único transtorno no transtorno bipolar é o transtorno de viver a falsa vida normal do dia a dia. Da próxima vez que você se pegar pensando, não posso ser eu, você pode querer voltar um pouco e se perguntar, bem, quem é você? Porque a realidade que você tem procurado está muito mais perto do que você pensa. A jornada para chegar lá pode ser difícil, mas basicamente se resume a uma coisa: dar o fim apropriado à guerra entre a alma e o ego. Um fim em que a alma não será mais reprimida pelo ego, mas servida por ele.